Boa noite a todos. Boa noite. Prezados irmãos, encarnados e desencarnados, aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, muito simples, mas que recebe a todos de coração, né? Essa nossa casa de estudo, trabalho e oração. De modo bastante especial, nós queremos cumprimentar aqueles que porventura estejam nos visitando pela primeira vez. Que todos nós possamos aqui encontrar pelo menos um pouco daquilo que nós viemos buscar. A nossa casa já se encontra preparada, né? Todas as quintas-feiras, desde as primeiras horas do dia, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então nós sempre lembramos a todos para que nós também possamos preparar a nossa casa mental, direcionando os nossos pensamentos para Jesus, para o nosso Criador e para o bem. Vamos então pedir ao Criador, nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Francisco de Paula Vitor, né, o nosso querido Padre Vitor, e também aos nossos guias, anjos da guarda, né, espíritos protetores, para que eles nos auxiliem. Em primeiro lugar, que nos auxiliem no entendimento dessa mensagem de hoje, que nos auxiliem no aumento do nosso conhecimento na doutrina e no Evangelho, que nos auxiliem também na aplicação desses conhecimentos adquiridos no nosso dia a dia, né? Participando então da obra divina, né? Como é a vontade do nosso Pai Celestial, assim como nos auxilie também na nossa evolução moral e espiritual. Jesus certa vez afirmou, né, que onde se reunissem em seu nome 2 ou mais pessoas, ele ali estaria. Então, é com a certeza absoluta da presença do Cristo entre nós que nós queremos deixar lá fora todas as nossas preocupações materiais, todas as nossas rotinas, nossos afazeres, e vamos abrir então os nossos corações, as nossas mentes para os ensinamentos de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós hoje escolhemos um capítulo desse livro que nós estamos usando esse ano, né? Eu já mostrei aqui algumas vezes. O livro se intitula Alguém Me Tocou. O autor José Carlos de Luca. É um livro bastante interessante, né? Tem várias passagens, com comentários, explicações, né? E ao final de cada capítulo, o autor nos oferece como uma opção, uma oração, né? Que a gente também traz aqui ao final de cada reflexão. Então nós demos o nome do mesmo nome do capítulo que nós utilizamos, que se chama Limpeza Interior.
nós colocamos aqui na lousa algumas referências, né? Tem aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 4 a 36, praticamente todo o capítulo. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na introdução, item 3. As epístolas de Tiago, capítulo 1, versículo 26, e capítulo 2, versículos 18 a 20. Esse livro, né, que já comentamos, alguém tocou, José Carlos de Luca, e um livro chamado Pontos e Contos, que é de autoria espiritual do irmão X, psicografado por Chico Xavier. O nosso ponto de partida é um trechinho bem curto do Evangelho de Mateus, capítulo 23, em que ele relata as seguintes palavras de Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que ninguém por fora, que também por fora ficará limpo. Então, pode parecer palavras assim muito fortes, né? Um pouco diferente do que nós estamos acostumados no Evangelho com a fala de Jesus, né? Mas é importante então nós levantarmos, né? Tentar levantar o contexto, né? Aquele cenário, as circunstâncias em que Jesus pronunciou essas palavras. Então, exatamente lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Jesus inicia lá, no início desse capítulo 23, ele inicia a pregação dizendo o seguinte: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois eles dizem, mas não fazem. Então, para complementar aqui, talvez, a por que Jesus se refere, né, nesse tom, com relação aos escribas e fariseus, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, Allan Kardec, logo nas introduções, na introdução, melhor dizendo, nós temos aqui na parte 3, ele define aqui para os leitores os escribas e os fariseus. Com relação aos escribas, o Kardec, né, pesquisando as escrituras, ele diz o seguinte: escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolveram Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Ele sempre falava, né, sobre os fariseus e os escribas. Na página seguinte, ele descreve um pouco aqui os fariseus. Então ele diz o seguinte:
Allan Kardec. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como de fato aconteceu. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores de culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, né? Ou seja, costumes imorais. Eles tinham muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião como meio de chegarem a seus fins, do que como objeto da fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém naquela época, né? Então, a gente está trazendo aqui essas definições, essas explicações de Kardec, né, para talvez justificar por que Jesus saía do tom quando se referia aos escribas e fariseus, né? E Jesus continua no versículo 4 até o 36 desse mesmo capítulo 23, ele continua falando e mostrando a incoerência daqueles dois grupos de pessoas, que de certa forma lidavam, né, muito diretamente com a religião, tanto os escribas como os fariseus. Então, de uma forma resumida, os escribas eram os professores da lei de Moisés, então da primeira revelação das leis divinas. Eles conheciam a lei escrita muito bem e a recitavam de cor e a interpretavam para o povo. Então eles eram profundos conhecedores dos princípios religiosos. Os fariseus eram rigorosos observadores das práticas exteriores, então dos cultos, né, das cerimônias religiosas. E como o próprio texto ali de Kardec mencionou, né, eles escondiam costumes imorais, eram muito orgulhosos e dominadores. Pois bem, no Evangelho em questão, né, no Mateus 23, com aquelas palavras fortes, então, Jesus faz uma advertência para nós, né, principalmente para aqueles que buscam apenas uma religião de fachada, como também faziam os escribas e os fariseus. Ora, a vida religiosa autêntica, né, é aquela que nós vivemos no íntimo de nosso coração
e não o conjunto de atos exteriores que praticamos no templo ou nos templos religiosos, porque eles não refletem aquilo que verdadeiramente se passa dentro de nós, no nosso interior. Um guru indiano, praticava o yoga, que se chamava Yogananda, está a citação aqui também, né, do livro. Ele dizia o seguinte sobre isso. Sobre isso, então, esse guru indiano dizia, ele viveu entre 1893, que foi o ano do nascimento, até 1952. Mas ele dizia o seguinte, que o Senhor não pode ser subornado pelo tamanho da congregação de uma igreja, como também não pode ser subornado por sua riqueza ou pelos sermões bem elaborados. Porque Deus só visita os altares dos corações purificados pelas lágrimas da devoção e iluminado pelas velas do amor. De fato, nós podemos estar de joelhos diante de um altar, em ato de aparente humildade perante Deus, porém, se o nosso coração está cheio de orgulho, poderemos passar o dia todo ali naquela posição, né? Que o máximo que nós vamos conseguir é uma tremenda dor nos joelhos, né? Então, meus irmãos, a melhor oferenda que nós podemos fazer a Deus é perdoar aquele que nos ofendeu. E, diga-se de passagem, somente com espírito de humildade o homem consegue perdoar. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Então, meus irmãos, a religião verdadeira é aquela que vai dentro de nós e não aquela cujos atos são meras aparências. Na primeira carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26, ele comenta o seguinte: alguém pensa que é religioso ou piedoso, se não souber controlar a língua, a religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo, né? Mas por que Tiago, então, fala dessa forma, né, com relação à língua, de controlar a língua? E a explicação, quem nos revela essa explicação é o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier. Então, por que ele teria escrito essas palavras? É uma passagem muito interessante, né, que eu gostaria de então trazer para vocês com algum detalhe. Então, logo após, aí já o irmão X comentando, né, por que Tiago teria então falado dessa forma. Então, logo após a crucificação de Jesus, no mesmo dia, ou talvez no dia seguinte, Tiago e Matias caminhavam de Jerusalém para Betânia e conversavam então sobre a traição de Judas. E ambos faziam então severas críticas àquele companheiro, que talvez, né, de uma forma muito infeliz, num momento de fraqueza, de falta de vigilância, deixou-se arrastar por ideias equivocadas.
e que culminaram então na traição e a morte de Jesus. Então eles se referiam a Judas em tom depreciativo e não se cansavam de encontrar razões para taxá-lo como um representante das trevas. E ali continuaram a caminhada e conversando e cada vez aumentando o tom com relação a condenar Judas. Mas no decorrer da viagem, um pouco adiante, na sua caminhada, uma luz resplandecente se aproximou do caminho de Tiago e Matias. Ambos ficaram assombrados. Mas, alguns minutos depois, eles reconheceram que aquela luz era Jesus que se aproximava. Imaginem vocês a emoção desses dois amigos, desses dois discípulos de Jesus. A sua emoção muito grande, então, passou a dominar os seus corações. O mestre estendeu a mão aos seus dois amigos, mas não disse nada, ficou em silêncio. Tiago, então, para quebrar aquele momento inicial, ele pediu a Jesus para que Jesus os acompanhasse de volta a Jerusalém, para que os outros discípulos também pudessem vê-lo. E aí Jesus respondeu de uma forma doce, mas firme. Falou assim: não, Tiago, eu não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. Então as palavras de Jesus naquele momento, elas deixaram Tiago e Matias sem chão, envergonhados, muito envergonhados com aquela situação, porque eles eram discípulos de um mestre que perdoa, enquanto ainda eram severos juízes. Então essa passagem está nesse livro, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem do irmão X, chama-se Pontos e Contos. Então foi exatamente a partir desse encontro que Tiago escreveu aquelas palavras, com relação a fechar a sua boca, a controlar a sua língua, pois sem isso a nossa religião não vale nada. Ainda nessa linha aí, esse autor aqui, José Carlos de Luca, ele diz o seguinte, nesse capítulo do livro, a certa altura ele fala o seguinte: como posso manter a hóstia sagrada na boca, se minutos depois encho a boca de palavras malsãs? E vai mais além. Como posso perpetuar em mim os benefícios do passe espiritual, se logo após recebê-lo me envolvo em comentários negativos sobre pessoas e sobre situações, rebaixando os níveis da minha própria energia? Ainda Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele fala o seguinte, complementando: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas em suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Portanto, meus irmãos, a religião mais pura
e verdadeira é a prática da caridade. E, com detalhe, somente o ato de fazer o bem ao próximo é capaz também de fazer o bem a nós mesmos. Assim, o homem de fé que não se torna melhor para o seu semelhante, o homem de fé que não tem boas ações, como disse Tiago, né, está perdendo o seu tempo e está enganando a si mesmo. Novamente, ouçamos algumas palavras claras e fortes de Tiago, aqui já no capítulo 2, versículos 18 a 20. Ele acrescenta o seguinte: mostre-me como é possível ter fé sem ter boas ações. Eu, porém, vou lhe mostrar fé por meio das minhas ações. A fé sem obras, a fé sem boas ações, não vale nada. Então, meus irmãos, a religião verdadeira de Jesus é limpar-se interiormente de toda maldade e encher-se de bondade nas mãos, nas palavras e nos pensamentos. Como disse Jesus em Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26, somente quando o copo fica limpo por dentro é que ele também se limpa por fora. Então este é o ensinamento do Mestre a nos mostrar nessa noite, que nós somente nos ligamos a Deus pela religião com o coração limpo de maldade e com as mãos cheias de caridade. E também essa é uma forma pelas quais Jesus se sente tocado por nós. Esse autor, né, José Carlos de Luca, ele nos brinda no final do capítulo com uma oração que eu convido vocês então a fazerem comigo, repetindo: Mestre Jesus, olho para a minha vida religiosa, e constato que, na maioria das vezes, estou vivendo mais de aparência do que de qualquer outra coisa. Descubro que, dentro do templo da minha fé, sou uma pessoa que lhe tem respeito e devoção. Mas reconheço que, quando saio do templo, não sou mais a mesma pessoa. Você me ensina a amar, e meu coração ainda tão fechado em meus próprios interesses. Você me ensina a perdoar, e eu ainda me vingo das pessoas. Você me ensina a promover a paz, e eu teimo ainda em guerrear com as pessoas que me contrariam. Você me fala da humildade, e eu tantas vezes sou tão orgulhoso.
E eu tantas vezes sou tão orgulhoso. Ajuda-me, mestre amigo. Ajuda-me, mestre amigo. A não ser mais hipócrita. A não ser mais hipócrita. A não lhe procurar apenas. A não lhe procurar apenas. Quando um problema me atordoa. Quando um problema me atordoa. E depois esquecê-lo. E depois esquecê-lo. Até a próxima dificuldade. Até a próxima dificuldade. Ensine-me a ver que suas lições. Ensine-me a ver que as suas lições São caminhos de paz e felicidade. são caminhos de paz e felicidade. Que eu devo percorrer em minha vida. Que eu devo percorrer em minha vida. E não apenas recomendá-la aos outros. E não apenas recomendá-la aos outros. Que assim seja. Que assim seja.